quero convidar vocês a abrirem em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19 até o versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor, Filipenses 1, 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a sua palavra diante de nós. Nós pedimos que o Espírito de Cristo ilumine os nossos corações uma vez mais, para que possamos compreender e crer na sua palavra. Queremos contemplar Cristo, queremos proclamar a nossa salvação por meio da obra dele na cruz. Nós pedimos isso pela sua graça, para a sua glória somente, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alegria é um dos principais temas aqui na carta de Paulo aos Filipenses. No início da carta, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4, Paulo está orando por esses irmãos, os filipenses, e ele ora no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Quando ele encerra a carta no capítulo 4, no versículo 4, ele exorta esses irmãos da seguinte maneira: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo isso, alegrem-se. Além dessas 3 vezes que Paulo cita algum termo relacionado à alegria na carta, ele faz mais 13 vezes. No total, 16 citações à alegria e regozijo em uma carta pequena, de 4 capítulos. É por isso que muitos gostam de chamar Filipenses da carta da alegria. Mas o que parece ser mais chocante é quando você conhece o contexto de Filipenses e você sabe que Paulo está escrevendo sobre alegria em um momento de muita dificuldade, em um momento de muito sofrimento na sua vida e no seu ministério. Paulo escreveu Filipenses quando ele estava algemado em uma prisão por proclamar o Evangelho de Cristo. Mas as algemas de Paulo não foram capazes de prender a sua alegria no Senhor. O seu isolamento no cárcere não foi capaz de isolar o seu coração longe do seu Senhor e dos seus irmãos amados em Filipos. O coração de Paulo era exprimido por adversidade e sofrimento e transbordava em alegria e contentamento no Senhor Jesus. Agora, a gente lê tudo isso e a gente ouve todo esse contexto, naturalmente a pergunta que surge é como? Como que Paulo consegue falar tanto sobre alegria num momento tão difícil da sua vida? Por que que Paulo, em um momento de tanto sofrimento, fala tanto sobre alegria? Ele mesmo responde isso no capítulo 4 também, no versículo 11. Um trecho muito conhecido, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo definitivamente não estava nas circunstâncias à sua volta. Esse homem de Deus, ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação, em qualquer circunstância.
Eu penso que se houvesse um livro de autoajuda lançado com o título Os 5 Passos para Passar por Toda e Qualquer Circunstância, na primeira semana se tornaria um best-seller. Se lançassem algum tipo de medicamento, alegrezina, contentamengésico, que você toma doses para ter alegria e contentamento, rapidamente faturaria bilhões para a indústria farmacêutica. Mas a boa notícia é que o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância não está em livros de autoajuda e nem medicamentos. Está nas nossas mãos, na palavra do Senhor. Especificamente, o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância está em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 1, nosso texto dessa manhã, nós veremos que parte desse segredo que Paulo aprendeu para estar contente em toda e qualquer situação, ele aprendeu que as circunstâncias, elas não são um fim em si mesmo, mas cada circunstância é um meio para um propósito maior, Cristo ser engrandecido. A alegria de Paulo não estava nas situações à sua volta, a sua alegria estava em Cristo, naquele a quem ele disse que tudo podia, naquele que o fortalecia. Por causa de Cristo, a forma como Paulo encarava as circunstâncias na sua vida era diferente. As circunstâncias não tinham um propósito de lhe trazer alegria, as situações não tinham um propósito de lhe trazer consolo e esperança e conforto. As circunstâncias tinham um propósito específico: Cristo ser engrandecido. E isso mudou a forma como Paulo enxergava a sua vida e tudo o que acontecia nela. Portanto, o meu propósito e a minha oração essa manhã é nós olharmos para esse trecho de Filipenses 1 e aprendermos a maneira adequada com que nós deveríamos olhar para as circunstâncias da nossa vida, inclusive circunstâncias que possibilitam a morte. É isso que Paulo faz em Filipenses 1. Ele começa no início aqui do nosso trecho, no versículo 19 e no versículo 20, mostrando uma firme resolução, uma convicção que Paulo tinha sobre a sua vida. Filipenses 1, versículo 19 e versículo 20. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, lembre-se novamente do contexto aqui. Paulo, ele estava preso pela sua fidelidade a Cristo, por fielmente proclamar o Evangelho. Esse homem que outrora foi um perseguidor dos crentes e de Cristo, agora ele era perseguido por anunciar Cristo e viver como um crente. Ele estava preso por causa da mensagem de Cristo. E enquanto ele estava preso, ele escreve essa carta para os seus irmãos amados, que viviam na cidade de Filipos. Paulo tinha um carinho muito especial por essa igreja especificamente, por algumas razões. Primeiro, porque foi a primeira igreja que Paulo plantou nas suas viagens missionárias, esse grupo lá em Filipos. Segundo, porque Paulo já tinha ficado preso em Filipos, conforme relata Atos 16, e foi lá, junto com Silas, que de maneira milagrosa ele foi liberto da prisão, eles pregaram para o carcereiro e ele e a sua família foram salvos. Então tudo isso era muito real na mente de Paulo, nas suas memórias, e conforme a gente lê a carta aos Filipenses, Paulo deixa claro que mesmo durante as suas algemas, aquela igreja perseverou em apoiar o seu ministério. Enquanto muitos abandonavam Paulo na perseguição, os filipenses eram fiéis em apoiá-lo. Então, por essas razões, o contexto das palavras de Paulo nesses versículos está recheado de sofrimento, de dor, mas também de muito amor, afeto e carinho. Paulo era amado por aquela igreja e ele amava aqueles irmãos. É por isso, nesse contexto, que Paulo ele expressa uma confiança no versículo 19. A gente tem uma equação aqui. Paulo ele soma as orações, as súplicas dos irmãos da igreja em Filipos com a soberana ajuda do Espírito Santo, que ele chama de Espírito de Jesus Cristo, e nessa equação ele coloca que o resultado seria a sua libertação. Então Paulo esperava que pela ajuda
da oração dos irmãos e a ajuda soberana do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele seria liberto. Talvez tanto ele quanto os filipenses tinham em mente tudo o que aconteceu em Atos 16, aquele milagre onde ele foi liberto da prisão. E por conta disso, através das orações e da soberania de Deus, ele esperava que ele seria liberto novamente. Agora, façamos um parênteses aqui antes de avançarmos para o texto. Meus irmãos, que equação poderosa para você usar nos seus dias de angústia. A oração dos seus irmãos e a confiança na soberania de Deus. Era isso que Paulo estava fazendo. Se tem algo que nós deveríamos fazer num dia triste, difícil, em uma grande adversidade, é nos lembrarmos que nós temos irmãos orando por nós e o Senhor, Deus soberano, trabalhando por meio do seu Espírito. Isso deveria trazer consolo para qualquer crente. Você já passou por essa experiência de estar sofrendo, uma angústia difícil, mas você sabe que tem irmãos orando por você, uma igreja orando por você, e você sabe que o Senhor é soberano, que Ele não perdeu o controle. Essa é a somatória perfeita para trazer descanso para o nosso coração. Mais de uma vez, eu já perguntei para irmãos em sofrimento, meu irmão, como que estão as coisas? A gente quer ajudar, como que está a sua família? E a resposta que eu ouço é, pastor, o Senhor tem nos sustentado pelas orações dos irmãos. O Senhor continua soberano. Amém, amém. Essa é a verdade, esse é o consolo que nós precisamos para passar por dias difíceis, e era isso que Paulo estava fazendo. Em um dia difícil, ele tinha certeza. Vocês estão orando, o Senhor está trabalhando, eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de toda essa situação. E Paulo, ele tinha essa confiança que ele seria liberto. Tudo indica que Paulo de fato foi liberto. Depois dessa prisão lá em Filipos, ele foi de fato liberto. Depois ele foi preso de novo e foi até morto por causa do evangelho, mas naquele momento o Senhor atendeu às orações dos irmãos e aprove o Senhor libertá-lo. Mas perceba que, por mais que Paulo tivesse uma certa confiança na sua libertação, não era na libertação que estava a sua esperança. Ele tinha confiança que ele seria liberto, mas a sua esperança não estava em ser liberto. Olha como ele continua. Qual que era a sua esperança no versículo 20? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A expectativa e esperança de Paulo não estava na libertação. Ele tinha uma certa confiança na libertação, mas ali não estava a sua esperança. A sua esperança estava em Cristo ser engrandecido. A sua ardente expectativa e esperança estava que Cristo fosse engrandecido, quer ele fosse liberto, quer não. Quer ele permanecesse vivo, quer ele morresse. A sua esperança era Cristo ser engrandecido no seu corpo. Perceba que Paulo não disse que era um motivo de vergonha ele estar preso. Ele não escreveu assim, em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia serei liberto. Não foi isso que Paulo escreveu. Ele escreveu, em nada serei envergonhado, mas, pelo contrário, que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido. O temor de Paulo, o receio, o contraste da vergonha não era a prisão, era Cristo não ser engrandecido. Esse era o seu desejo, maior do que ser liberto, maior do que ser tirado do sofrimento, era que naquela circunstância de alegria ou de sofrimento, Cristo fosse engrandecido. Essa era uma ardente expectativa, que cada circunstância não fosse um fim em si mesmo, mas fosse um meio para que Deus fosse glorificado no nome do Senhor Jesus. Esse alvo, esse objetivo era tão grande para Paulo, era um desejo tão forte no seu coração, que ele usa várias camadas, elementos, para trazer poder e peso nas suas palavras. Olha como ele diz que essa era a sua expectativa. A minha expectativa, que Cristo seja engrandecido. Mas não era só uma expectativa. Era uma expectativa e uma esperança que Cristo fosse engrandecido. Mas não era uma leve expectativa e esperança. Era uma ardente expectativa e esperança de que Cristo fosse engrandecido.
Mas não era uma ardente expectativa e esperança com uma certa covardia e medo. Era uma ardente expectativa e esperança com toda a ousadia que Cristo fosse engrandecido. Mas não uma certa expectativa, esperança com ousadia que talvez Cristo seja engrandecido. Não, uma ardente expectativa e esperança com toda a ousadia, como sempre também agora Cristo seja engrandecido. Paulo ele usa 5 elementos para trazer peso, para mostrar qual era o desejo dele de Cristo ser engrandecido. Mas ele não para aí as suas palavras. Na minha adolescência, quando eu jogava videogame, o pessoal falava que o último golpe era o Fatality. Era o último golpe para derrotar o chefão. Eu não sei se ainda usam esse nome. Mas parece que Paulo vai dar um Fatality agora no peso do seu desejo. A minha ardente expectativa e esperança, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo seja engrandecido, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Uau, o que sobrou? Qual possibilidade sobrou para que Cristo não fosse engrandecido? Ele permanecesse vivo até que ele morresse. Era o desejo do apóstolo Paulo que Cristo fosse engrandecido. Essa era a sua expectativa. Essa era a sua resolução. Não somente a sua libertação. Para além disso, liberto ou não, Deus ser glorificado por meio do seu corpo, por meio do que ele estivesse vivendo. Agora, o que Paulo vai fazer, depois de expor a sua expectativa, a sua resolução, ele vai dar o fundamento. Como que alguém pode viver desse jeito? Como que alguém pode viver com tamanha convicção? Precisa ter um fundamento para sustentar isso. Paulo vai mostrar esse fundamento. É como se a gente estivesse perguntando, Paulo, por quê? Por que diante do sofrimento, o seu desejo é que Cristo seja engrandecido? Por que essa é a sua esperança? Por que você está enxergando a situação dessa forma? Ele vai responder no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu tenho uma esperança de que Cristo será engrandecido se eu viver ou se eu morrer. E a minha esperança é essa, porque para mim a vida é Cristo. E para mim a morte é lucro. Essa é a razão, esse é o fundamento para se ter uma convicção tão grande. Então, no versículo 20, a gente tem uma resolução. No versículo 21, a gente tem a base, o fundamento dessa resolução. E do versículo 22 ao 24, Paulo vai desenvolver essa base, esse fundamento. Ele vai explicar mais o que ele quer dizer com isso. E, por fim, ele vai concluir nos versículos 25 e 26, qual que é a decisão dele, ou como ele enxerga essa situação. Então, vamos entender agora esse fundamento. O que Paulo quer dizer quando ele declara que morrer é lucro? O que ele quer dizer quando ele declara que ele queria que Cristo fosse engrandecido pela sua vida ou pela sua morte? A gente vai começar pelo lado da morte. O que Paulo quer dizer quando ele fala que a morte é lucro? Filipenses 1, versículo 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A vida e a morte eram maneiras de Cristo ser engrandecido para Paulo. E isso era tão verdade que ele se encontrava num dilema. O que ele queria que acontecesse? Porque, por um lado, Cristo ser engrandecido, por outro também, e ele se encontra num dilema que ele fala de dois lados. Ele estava cercado de dois lados. Por um lado, está a realidade de viver e poder servir a Cristo com a sua vida. Isso engrandece a Cristo, vai ser o nosso próximo ponto. Mas, por outro lado, está o lado da morte, de morrer e estar com o próprio Cristo, é o que Paulo diz no versículo 23. O desejo de estar com Cristo, que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Essa é a resposta para a nossa pergunta. Por que morrer é considerado lucro para Paulo? O que ele quer dizer com a morte é lucro? Por que morrer é considerado lucro para um crente? Porque para um crente verdadeiro, ao morrer, automaticamente, no mesmo segundo, ele passa a estar com o Salvador dele. Ele passa a estar na presença daquele a quem ele serviu e amou e foi salvo durante toda a sua vida. Estar na presença de Cristo tem um valor incomparável com qualquer coisa
que a gente possa viver na nossa vida aqui. Imagina, uma ilustração para te ajudar a entender. Imagina que você tem a oportunidade de ganhar 100 mil reais. 100 mil reais tem muito valor, certo? É muito dinheiro, tem muito valor. Agora imagina você ter a oportunidade de receber 100 milhões de dólares. É muito maior, é incomparável 100 mil reais com 100 milhões de dólares. O que Paulo está dizendo é que viver para servir a Cristo tem muito valor, mas estar com Cristo é incomparavelmente maior. É incomparavelmente melhor, é um valor que não tem como a gente mensurar. Na verdade, só tem sentido você servir a Cristo se por trás do seu serviço existe um desejo de estar com Cristo. Não faz sentido. Não faz sentido fazer coisas em nome do Senhor, dizer que está servindo o Senhor, se o seu coração não deseja verdadeiramente o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que naquele dia muitos vão chegar dizendo que fez coisas no nome dele, ele vai falar que não conhece. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Só faz sentido servir o Senhor e ter um desejo de servir na nossa vida, se por trás disso existe um desejo verdadeiro de estar com o Senhor. É como um marido, um homem da casa, que trabalha muito, falando que está trabalhando para prover uma condição melhor para a sua família, mas ele não tem prazer em estar com a sua família. Gasta horas e horas e horas e trabalhando, com a justificativa de que é para prover para um contexto melhor para a sua família. Mas quando ele está com a sua família, não tem prazer, não tem alegria em estar com a sua esposa, em estar com seus filhos. Isso não faz sentido. Da mesma maneira, não faz sentido alguém dizer que gasta horas em uma vida religiosa, horas servindo o Senhor externamente, se no coração não existe um desejo verdadeiro de estar com o Senhor. Uma alegria, um prazer de estar na presença do Senhor. Então Paulo sabia que se ele morresse, ele estaria na presença do Senhor dele. Esse era um desejo poderoso no seu coração. Essa verdade de que quando um crente morre, ele está com o Senhor, deveria trazer duas aplicações para nós nessa manhã. A primeira aplicação é uma pergunta. Meu irmão, minha irmã, você tem verdadeiramente o desejo de estar com o Senhor? Existe no seu coração um desejo verdadeiro de estar com o Senhor? Sonda o seu coração. Pede para o Senhor sondar o seu coração. E de maneira honesta, responda a você mesmo. Se a morte batesse à sua porta hoje, você a veria como lucro? O seu coração estaria ardendo num desejo de estar com o Senhor? Se a resposta é não, o mínimo, isso deveria levantar um sinal amarelo para você, meu irmão. Talvez você esteja distraído demais com as paisagens do que era para ser uma peregrinação, que é a nossa vida aqui nessa terra. É possível a gente caminhar de uma maneira, e não demora muito tempo, se a gente está longe da palavra, longe do convívio dos irmãos, a gente começa a se distrair com as coisas do mundo, como se a gente estivesse olhando para uma paisagem em uma viagem, e a gente esquece do destino. Então, se essa é a sua realidade, eu quero te convidar a levar o seu coração ao Senhor em arrependimento e pedir, Senhor, me dá um desejo verdadeiro de estar com Cristo. Me dá um desejo verdadeiro de estar do outro lado, na presença do meu Senhor Jesus. Nós deveríamos pensar e meditar sobre isso. Mas pode ser um cenário ainda pior. Talvez, se não existe um desejo verdadeiro no seu coração de estar com o Senhor Jesus, talvez o seu coração nunca tenha contemplado o Senhor Jesus de maneira verdadeira. Talvez você possa ter crescido na igreja, sua família é crente, mas os seus olhos ainda não foram abertos para ver o Senhor Jesus com a fé verdadeira no seu coração. E hoje você tem essa oportunidade, diante do Cristo proclamado, aqui nessa manhã, o nosso Salvador, aquele quem morreu numa cruz para o perdão dos nossos pecados. Você tem o desejo,
você tem a oportunidade de ter o seu desejo transformado, em vez de desejar as coisas desse mundo como uma árvore plantada de maneira tão forte no solo, que mesmo a tempestade não derruba. Talvez hoje essa é a sua realidade. Você tem a oportunidade de clamar ao Senhor por arrependimento, colocar sobre Cristo a sua fé, e o Senhor tem poder para arrancar as raízes do pecado do seu coração e te plantar perto às correntes de água, que traz vida, que é o Senhor Jesus. Então nós deveríamos todos meditarmos o quanto nós desejamos estar com Cristo, porque isso é o que vai significar entender a morte como um lucro, como algo incomparavelmente melhor. Essa é uma primeira aplicação. A segunda aplicação dessa verdade de que quando os crentes morrem, eles estão com Cristo, é também que você seja encorajado, meu irmão, a enfrentar a morte. Filipenses 1, 21 e 23 traz uma lição, uma doutrina importante que nos ensina que quando um crente morre, ele está com o Senhor. O seu corpo vai esperar a ressurreição dos mortos no dia que o Senhor Jesus voltar, seremos todos glorificados, mas já hoje, quando um crente morre, ele está com o Senhor. Ele passa a estar na presença do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz, que colocou fé verdadeira nele, a resposta dele foi: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Paulo, ele não estava preocupado com a morte, porque a morte lhe daria o que ele mais almejava: estar com Cristo. É assim que os crentes deveriam encarar a morte. Um teólogo puritano, muito famoso e importante na história da igreja, John Owen, ele escreveu o seguinte sobre a morte: a morte do crente é o meio ordenado por Deus para libertá-lo totalmente do pecado e introduzi-lo na presença gloriosa de Cristo. Thomas Watson, outro puritano, também escreveu: a morte é uma amiga que abre a porta do céu ao crente. É assim que os crentes deveriam olhar a morte. Estava conversando com a minha esposa hoje no carro. Domingo passado, nesse mesmo horário, a gente estava no cemitério de Sumaré, no funeral de uma senhora, avó de um membro da nossa igreja. E essa senhora, Dona Alzira, ela não era membro da nossa igreja, mas ela era crente verdadeira, membro de uma outra igreja. Na providência do Senhor, era a igreja que eu cresci com os meus pais, onde o Senhor me salvou também. Eu fui batizado, eu lembro dela por muitos anos, servindo naquela igreja. E nós ali no sepultamento dela, no velório, conversando com o neto dela e com a esposa, que também tinha muito carinho por ela, conversando com a minha esposa, estava contando que os últimos dias dela, da Dona Alzira, ela estava internada num posto de atendimento da cidade, um UPA. Estava internada ali, e a família tentando fazer o que fosse necessário para levá-la para o hospital, para ela ser transferida para o hospital estadual. E ela foi falar para a Dona Alzira: ô vozinha, a gente está fazendo o possível, logo a senhora vai estar no hospital. Sabe qual que foi a resposta dessa senhora de quase 90 anos, crente no Senhor, viveu a vida caminhando com o Senhor? Ela falou: minha filha, fica tranquila, eu estou pronta para estar com o Senhor Jesus. Uau! Que experiência maravilhosa que é um crente verdadeiro, enxergar a morte como uma amiga, que vai abrir a porta do céu, por causa dos méritos de Cristo, para o crente entrar e com o Senhor desfrutar da presença dEle. É assim que a gente deveria enxergar a morte. Mas também é muito comum, eu quero dizer, é muito comum crentes verdadeiros, creem verdadeiramente no Senhor Jesus, chegarem perto da morte e se ficar preocupado, e ter algum tipo de temor, de medo. Talvez seja o seu caso, meu irmão, minha irmã. Você é crente verdadeiro, você ama o Senhor, você sabe que Ele te salvou, mas a hora que você pensa na morte, dá um certo receio, uma certa preocupação. Eu quero te encorajar agora, meu irmão, a você enfrentar a morte com confiança, a você enfrentar a morte com coragem. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o nosso testemunho, quando nós morremos, traz glória para o Senhor Jesus. O nosso testemunho na nossa morte traz glória para o Senhor Jesus. Você já deve ter tido essa experiência de ir num sepultamento, também no velório de um crente verdadeiro, e geralmente o que acontece nesses sepultamentos? É um misto de sentimentos. De um lado é a dor
da saudade. Você ama a pessoa que morreu. E você vai sentir saudade, a dor. E isso é um lado. Mas tem uma mistura de sentimentos de um conforto, uma esperança, que aquela pessoa que partiu está agora desfrutando da presença do Senhor. E aí o que começa a acontecer nas rodas de conversa ali no sepultamento? As pessoas começam a falar do testemunho daquela pessoa. Uau, poxa, o João vai deixar muita saudade, mas lembra como ele amava o Senhor? Eu lembro de uma vez que ele foi visitar o fulano e orou, e a gente começa a pensar em tudo que o Senhor fez na vida daquela pessoa que morreu, e a gente começa a dar glória ao Senhor por causa do testemunho dela. Então essa é uma razão para você encarar a morte com confiança, que a sua morte, crente, se você vive em Cristo, você vai morrer com Cristo, e quando você morre com Cristo, o seu testemunho traz glória a Ele. É por isso que Paulo falou que a sua morte também engrandeceria a Cristo, porque o testemunho da sua perseverança, Paulo, se ele morresse ali, ele morreria preso pelo Evangelho, que é um testemunho que traz mais glória ao Senhor do que o testemunho de um mártir. Ele estava convicto, se eu morrer, o Senhor será engrandecido. Isso deveria trazer para nós força, coragem para enfrentarmos a morte. Outra razão para te encorajar, meu irmão amado, a encarar a morte com confiança, porque Cristo será engrandecido, é porque a própria experiência pessoal do crente quando ele morre e ele passa a se deleitar da presença do Senhor, isso traz glória a Deus, porque isso só foi possível por causa da obra de Cristo. Então, quando um pecador que estava morto nos seus pecados, escravo, quando o Senhor abre os olhos dele e dá fé, e ele é justificado pela obra de Cristo, naquele momento Cristo é glorificado. Porque a obra de Cristo foi efetiva, foi eficaz no coração de um pecador. Então a obra foi completa e Cristo é glorificado. É verdade. Também é verdade que quando um crente que foi justificado, quando ele luta contra o pecado, na força do Espírito Santo, e ele vence o pecado, Cristo também é glorificado. Porque foi por isso que Cristo morreu na cruz, para nos libertar do poder do pecado. A santificação também glorifica o Senhor Jesus. Cristo é engrandecido na justificação, na santificação, ele será glorificado na glorificação, quando os nossos corpos forem ressuscitados e passarmos a viver para sempre na glória com Ele, Ele será engrandecido nisso, mas quando um crente morre, e agora na sua morte ele desfruta da presença de Deus, Cristo é engrandecido, porque isso só foi possível por causa da obra dele. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz pelos nossos pecados, nós nunca poderíamos ter essa esperança de fechar os olhos aqui e abrir diante do Senhor. Nunca seria possível pelos nossos pecados. Então, crente, meu irmão, minha irmã, se a morte bater à sua porta, você pode enfrentá-la com coragem, porque ela foi tragada por Cristo. Você pode enfrentar a morte com confiança, que se os seus olhos fecharem, aqui você vai estar com o seu Senhor, para todo sempre, até quando Ele voltar e buscar toda a igreja, e os nossos corpos forem ressuscitados, glorificados, e a gente viverá para sempre com o Senhor no seu reino. Então, assim que nós deveríamos encarar a morte como lucro, sabendo que ela nos dá a possibilidade, a oportunidade de estar com Cristo, e tudo isso traz glória a Deus, tudo isso engrandece o nome do Senhor Jesus. É por isso que Paulo tinha esse desejo de estar com Cristo, e ele entendia a morte como lucro. Esse era um lado da convicção de Paulo. Agora tem um outro lado. E se Paulo não morresse? E se Paulo continuasse preso? E se Paulo fosse liberto? Paulo poderia continuar vivendo, a morte não era certa. Por isso Paulo tinha um outro lado da sua convicção que o colocava nesse dilema, que era viver Cristo. O que Paulo quer dizer com viver Cristo? Vamos ler de novo do versículo 21 até o 24. Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas
por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Nos versículos 21 e 23, Paulo mostra que é melhor estar com Cristo. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas nos versículos 22 e 24, ele começa com essa conjunção de oposição, de contraste. Entretanto, mas, mesmo Paulo sabendo que era melhor passar pela morte, estar com Cristo, a sua ênfase é que havia uma outra opção, um outro lado. E esse outro lado era permanecer vivo e ser um servo. Permanecer vivo e ser um servo. Paulo mostra que ele não pensava só em si mesmo e na a maravilhosa oportunidade de estar na presença do Senhor. Ele mostra que tinha importância ele viver e as pessoas serem abençoadas pelo seu trabalho. Ele fala sobre um trabalho frutífero. Essas duas realidades, estar com Cristo e ser um servo, era o que colocava esse dilema no coração de Paulo, do que era melhor para acontecer com ele naquele momento. Mesmo sabendo que era incomparavelmente melhor estar na presença de Cristo, Paulo diz que ele entende que é mais necessário, não melhor, mas é mais necessário que ele continuasse a viver. E aqui Paulo está explicando o que é viver com Cristo. Se a morte é lucro, significa estar com Cristo, viver Cristo, o que Paulo quer dizer com viver Cristo? Significa viver para Cristo, viver como Cristo, viver como um servo que foi Cristo. Viver Cristo significa, em outras palavras, o que Paulo fala em Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver Cristo significa que Cristo vive em mim. Viver Cristo significa viver como Cristo viveu. Viver Cristo significa viver como servo, assim como Cristo, que é o Rei do Universo, foi o servo sofredor. Paulo escreveu exatamente isso no capítulo 2. Avança para o capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2, Paulo vai mostrar como Cristo trilhou um caminho pelo qual todo crente deve passar. Um modo de pensar, uma maneira de viver exatamente como Cristo viveu como servo. Filipenses 2, do versículo 3 ao 11. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual que foi o caminho que o Senhor Jesus trilhou? Qual que foi o caminho de Cristo? Ele vivia na glória com o Pai, com o Espírito, mas ele deixou a glória para assumir um caminho de servo. Essa foi a trilha do Senhor Jesus, foi o caminho que ele trilhou. Ele se entregou para servir no nível máximo de serviço, entregando a sua própria vida naquela cruz. Paulo sabia que se ele morresse, ele estaria na glória com o seu Senhor. Mas ele sabia que tinha esse outro caminho, o mesmo caminho trilhado pelo seu Senhor, que era viver como servo. A glória vai chegar o momento da glória. O Senhor Jesus foi exaltado sobremaneira, ele recebeu a glória, mas primeiro ele passou pelo caminho da servidão. E Paulo, como um crente, fiel seguidor de Cristo, ele seguiu o mesmo caminho. Se eu morrer, eu estarei na glória, mas eu tenho que servir. É mais necessário eu viver como o meu Senhor e servir como Cristo. E assim o Senhor Jesus seria engrandecido pela vida dele. O que eu quero fazer agora é olhar na carta de Filipenses para encorajar você, meu irmão e minha irmã, 3 exemplos de pessoas como nós, homens e mulheres, pessoas comuns que trilharam caminhos
de servidão para engrandecer o nome de Cristo. 3 exemplos em Filipenses. O primeiro é o próprio Paulo. Se você voltar de novo no capítulo 1, versículo 12 até o 14, olha como Paulo enxergava a sua vida, o seu sofrimento, estar preso, como uma oportunidade de engrandecer a Cristo. Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha isso, ele está falando da prisão dele. O que aconteceu comigo, saibam, trouxe progresso para o Evangelho. Versículo 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha como Paulo estava enxergando a circunstância da vida dele. Ele estava preso injustamente. Ele não cometeu nenhum crime. Ele estava pregando Cristo. E ele foi preso. Mas o seu coração não estava tomado por vingança. O seu coração não estava tomado por amargura. Ele estava olhando a circunstância e vendo, uau, o Evangelho está progredindo. Eu estou aqui sofrendo, mas os guardas estão sabendo que é por causa de Cristo. Os irmãos estão vendo isso e estão tendo mais coragem em proclamar o Evangelho. Então ele olhou para uma circunstância de sofrimento e ele não olhou para ele mesmo e para o conforto dele. Ele olhou em como Cristo estava sendo engrandecido. É um bom exemplo de como a gente passa pelo nosso sofrimento. Outro exemplo, segundo exemplo na carta aos Filipenses, Timóteo, amado pupilo e companheiro de Paulo, capítulo 2, versículos 19 ao 23. Olha como Timóteo foi um exemplo de engrandecer Cristo como um servo. Filipenses 2:19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque olha a descrição que Paulo dá para Timóteo, versículo 20. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Uau, olha como Paulo, ele tá falando, eu não posso ir até vocês, eu estou preso. Eu quero enviar um outro homem de Deus, Timóteo. Qual é a descrição de Timóteo? Um servo. Alguém que não pensa nos seus próprios interesses, alguém que serviu o Evangelho, alguém que se preocupa com vocês. Ele eu quero enviar até vocês. Timóteo imitava Paulo, que imitava Cristo. Todos eles trilhando o caminho de serviço para a glória de Deus. Terceiro e último exemplo, ainda no capítulo 2, Epafrodito. Olha o que Paulo fala sobre Epafrodito, versículo 25 até o 30. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Olha o versículo 30. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Meus irmãos, este homem, Epafrodito, é a única vez que ele é mencionado nas Escrituras. Não tem mais nada dizendo sobre ele. A única referência que a gente tem é que esse homem piedoso quase morreu por causa do Evangelho. Escolheu viver como um servo para servir o Senhor Jesus. A mesma descrição que Paulo deu sobre Cristo, ele coloca essa imagem como se fosse um contraste, um raio-x sobre Timóteo e sobre Epafrodito.
E o que surge nessa imagem é incríveis semelhanças, que só o Espírito Santo é capaz de produzir num crente, que é alguém que vive como servo, alguém que vive servindo, alguém que vive Cristo, vive como Cristo, vive para Cristo. Portanto, meus irmãos, o meu encorajamento para todos nós é que vivamos Cristo. Não tem nenhum segredo. Como que a gente vive Cristo? A gente vive como servo, a gente vive servindo. A gente vive amando as pessoas. E o que não falta são oportunidades para servirmos o Senhor Jesus. Você pode parar por alguns segundos e olhar para a sua vida, para o seu contexto, e pensar quais são as oportunidades que o Senhor está te dando para servir o Senhor e servir as pessoas. Talvez o Senhor está te dando oportunidade para ouvir pessoas que estão aflitas. Talvez tem pessoas sofrendo à sua volta, que o que elas precisam é que você sente com elas e dê os seus ouvidos a elas. E ouça, e ore, e traga uma palavra de encorajamento. É uma maneira de servir como Cristo. Talvez as oportunidades que o Senhor está te dando são os ministérios. Aqui na Igreja Batista Reformada de Jundiaí, quantas e quantas oportunidades você tem de servir na música, no som, no café, na recepção, ajudando com as crianças. Quantas e quantas oportunidades existem na igreja local para você ser um servo como Cristo. Talvez as oportunidades estão nas necessidades orgânicas, na vida dos irmãos da igreja. Talvez tenha uma família que a esposa está acamada, doente, e precisa de outras irmãs ajudando com refeições, ajudando na casa, ajudando a olhar os filhos. Talvez tenha um irmão desempregado e está precisando de ajuda para você ajudar nas despesas, ajudar nas necessidades. A gente leu aqui Atos. Quais são as oportunidades das pessoas, dos nossos irmãos à nossa volta, que nós temos para servir como Cristo? O que não falta são oportunidades, meus irmãos. O que nós precisamos é olhar para o nosso Senhor Jesus, que era o Rei da Glória, abriu mão da glória para ser servo sofredor e ter o mesmo modo de pensar que Cristo. Abrir mão dos nossos interesses pessoais e se dedicar em amor pelos outros. Entregar a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor de serviço. Dessa maneira a gente vive Cristo. Dessa maneira Cristo é engrandecido. Caminhando para o final aqui, talvez quando eu comecei a expor, você leu o versículo 21 e você se perguntou por que eu comecei falando sobre morrer é lucro e não sobre viver é Cristo? Porque Paulo fala primeiro viver é Cristo, depois ele fala morrer é lucro. Mas por que eu inverti? A razão disso é porque Paulo conclui entendendo que era mais necessário ele viver como Cristo. Mesmo com a graciosa e maravilhosa oportunidade de morrer, que é incomparavelmente melhor, porque estar com Cristo, ele conclui dizendo que era melhor ele viver. Olha o que ele diz nos versículos 25 e 26. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Mesmo Paulo meditando em como seria maravilhoso ele morrer e estar com Cristo, estar na presença do Senhor dele, Deus ser engrandecido pelo seu testemunho, pela obra de Cristo, possibilitando a sua comunhão com Deus, mesmo meditando tudo isso, no final, ele foi convencido que era melhor ser um servo, continuar vivendo para servir os irmãos. E a conclusão disso é o que ele tinha como convicção: Cristo seria engrandecido, Cristo seria glorificado por causa dele, o evangelho progrediria, a igreja dos Filipenses progrediria e teria alegria na fé. A convicção que ele tinha no início do pensamento é a conclusão de que ele estava certo que iria acontecer se ele vivesse como servo. Cristo seria engrandecido pela sua vida de serviço a toda a igreja, aos filipenses e por todo o seu ministério. Portanto, meus irmãos, viver é Cristo e morrer é lucro, essas duas declarações de Paulo significam que o mais importante na sua vida é Cristo. O mais importante nas nossas vidas não é o nosso sofrimento, não são os nossos planos, não são as nossas conquistas,
não é nem a nossa alegria. O mais importante na nossa vida é Cristo ser engrandecido. Se a gente ajustar a nossa lente para essa realidade, nós aprenderemos a estar contente em toda e qualquer circunstância. A nossa vida diz respeito a Cristo. A nossa morte diz respeito a Cristo. Viver e morrer para a glória daquele que deu a vida para nos salvar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós não possuímos outro bem além de Ti. O Senhor é a nossa herança. Por isso nós podemos nos alegrar mesmo quando estamos sofrendo. Por isso podemos estar seguros mesmo quando corremos risco de morrer. Porque sabemos que mesmo se a morte bater à nossa porta, o Senhor não nos deixará presos na morte. O Senhor nos fará ver os caminhos da vida. Estaremos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque na sua presença, Senhor, há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Ó Senhor, faça o nosso coração queimar por um desejo de estar com Cristo. Faça o nosso coração arder em uma convicção de que devemos viver para engrandecê-lo. Que o teu Espírito trabalhe em nós, nos levando a uma vida de serviço. Que possamos servir como nosso Rei Jesus escolheu ser um servo para nos salvar. E que assim, em tudo, Ele seja engrandecido. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém.